Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo com a Ana Monetizou, e hoje vou falar sobre o que está acontecendo com o varejo aqui no Brasil. A gente sabe que nos últimos anos não foram exatamente fáceis para as ações mais voláteis da Bolsa Brasileira. Quem investiu em ativo ruim acabou perdendo dinheiro. E o varejo especificamente é um setor que sofreu muito, Mesmo ações de um porte maior, que teoricamente tem mais estrutura, como por exemplo Casas Bahia, Magalu, mesmo ações dessas empresas estão caindo mais de 90% desde o pico recente. Então nesse vídeo eu pretendo explicar o que está acontecendo, por que essas ações despencaram, o que aconteceu com o setor, e vou falar minha expectativa se o varejo ainda vai se recuperar. Então sim, fica até o final que hoje o vídeo tá bom. E aí vamos lá, começando o vídeo. Se você for olhar para as ações dessas grandes varejistas aqui do Brasil, Magalu, Casas Bahia, Americanas, e se você for olhar a ação dessas empresas, sim, desde o pico recente elas estão com uma queda de mais de 90%. E aí sim, é normal olhar para isso, ficar assustado e se perguntar o que está acontecendo, Será que essas empresas vão falir? O que está acontecendo com o setor? Porque o setor vem sofrendo tanto, O que aconteceu? E a grande verdade é que o setor varejista é muito complexo, principalmente aqui no Brasil. Ele é afetado por várias questões estruturais e, historicamente, várias empresas aqui no Brasil chegaram a falir, chegaram a quebrar. A gente está falando de um setor que ele tem margens muito pequenas, um setor que é afetado por questões de altos juros, alta inflação, que aqui no Brasil é normal acontecer. E os últimos anos não foram particularmente fáceis, Na verdade, várias dessas variáveis macroeconômicas estão pesando nos últimos anos. E sim, a gente tem questões específicas que da pandemia para cá se complicaram bastante e acabaram afetando o setor, Levaram a essa queda das ações. O primeiro é bem óbvio, os juros, no caso, o comportamento dos juros brasileiros nesses últimos anos, e especificamente do fim da pandemia para cá. Na pandemia, os juros estavam na mínima aqui no Brasil, eles tinham baixado absurdamente. Aí vem a pandemia, tudo fecha, todas as lojas, o comércio de forma geral acaba fechando, o mercado para de funcionar, a atividade econômica de forma geral foi muito afetada. Para o país não parar, o governo começa com várias políticas de incentivo, acaba dando vários benefícios para a população, vários auxílios, que num primeiro momento levam um respiro econômico, no fim de 2020, começo de 2021, eles dão uma sensação artificial que a economia está voltando a rodar, que você tem muita liquidez, tem muito dinheiro entrando, mas num segundo momento esses auxílios se traduziram em inflação, Você não teve nenhum crescimento real, nenhum ganho de produtividade, você só teve a expansão da base monetária, você só teve essa expansão inflacionária. Para controlar essa inflação, o governo começa a subir os juros. A Selic, ela acaba disparando de forma muito rápida. A gente tem um aumento de juros de forma muito rápida e muito brusca. E sim, esse aumento dos juros acabou prejudicando diretamente as varejistas. Primeiro é óbvio, porque quando a gente fala de mais juros, a gente está falando de maior custo de dívida. Para as empresas conseguirem recursos, conseguirem pagar suas dívidas, conseguirem se financiar, isso ficou mais custoso, Ficou mais difícil, ficou mais complexo. Várias empresas começaram a sofrer com inadimplência, O custo financeiro aumentou, isso impactou diretamente no resultado dessas empresas. E em segundo lugar é que, além da questão do custo financeiro das empresas, quando a gente fala de juros mais altos, a gente está falando de dificuldade de crédito de forma geral. Isso não é só para as companhias, mas para as pessoas físicas também, para a população de forma geral. A população também fica com mais dificuldade para conseguir recursos, mais dificuldade para conseguir crédito, financiamento, fica com mais dificuldade para pagar as suas dívidas. A inadimplência da população de forma geral acabou aumentando. O número de pessoas endividadas explodiu. Atualmente no Brasil são mais de 70 milhões de pessoas. Quanto maior a inadimplência, maior os juros, maior a dificuldade para conseguir crédito, obviamente isso vai acabar impactando o consumo das pessoas, o padrão de consumo da população. Vai impactar, então, a demanda dessas varejistas. Então, as varejistas acabaram sofrendo muito em 2021, 2022, perderam muito mercado, a verdade é essa. E agora, recentemente, no governo Lula, o governo tentou uma iniciativa de conseguir limpar o nome da população. Eu tinha feito vídeo aqui na época falando que era uma tentativa válida, no sentido de intenção, mas que no longo prazo não ia levar, de fato, uma melhora nos indicadores. No longo prazo, sem aumento de produtividade, sem crescimento econômico, sem melhora de educação financeira, a tendência é que essas pessoas voltassem a ficar endividadas, voltassem a ter problema de inadimplência. E foi o que aconteceu. O programa passou, as pessoas aproveitaram a oportunidade para pagar as suas dívidas, e agora a gente já está vendo esse número aumentando novamente. Então, sim, a alta dos juros, esse aumento da Selic que a gente viu, ele acabou sendo muito mortal para as varejistas.
varejistas. E aí, em parte, por essa questão da dívida das empresas, né, você acaba aumentando o custo financeiro das empresas, que foi mortal para muitas delas. A Magalu, por exemplo, ela começou a ter muito prejuízo por conta do seu custo financeiro. Vou falar mais sobre isso à frente do vídeo. E que, além disso, a demanda dessas empresas, né, a previsão que você tem de gerar caixa futuro, as métricas que afetam o valuation da companhia, tudo isso acabam sendo diretamente afetadas por esses juros. Né, se a gente está falando que os juros aumentaram, então o crédito de forma geral está mais difícil. Se a gente está falando que a inadimplência da população aumentou, né, se a gente entra nessa discussão, então a gente está falando que essas varejistas, a demanda dessas varejistas foi diretamente impactada. E percebam também que eu comecei toda essa historinha, né, de falar de aumento de juros, atribuindo ao aumento dos juros à questão do aumento inflacionário, né, falando do problema inflacionário. E o setor varejista, coitado, ele é tão problemático, ele sofre com tantas questões, que ele não só sofre com altos juros, mas ele também sofre com alta inflação. É um setor que é diretamente impactado por esse aumento dos preços, por esse aumento inflacionário, que tem dificuldade de repassar isso para os produtos sem sentir queda na demanda. E aquilo, apesar da inflação no longo prazo, né, a gente reconhece ela como aumento da base monetária, né, aumento dos preços de forma geral, apesar de a gente olhar para a inflação como esse fenômeno da expansão da base monetária, apesar disso, no curto prazo a gente sabe que ele não é 100% simétrico. A gente vê o aumento dos preços, isso nem sempre é acompanhado pelo aumento do salário. O salário não acompanha, se o aumento do salário não acompanha essa velocidade do aumento dos preços, então, consequentemente, a população vai perdendo o poder de compra, vai perdendo capacidade de consumir. Isso também afeta diretamente a demanda dos varejistas. Se vocês não acreditarem em mim, acreditem no presidente, né? Ele teve uma fala agora recentemente que mostra justamente isso. Se o salário não acompanha, se o poder da população não acompanha esse aumento de preços, não acompanha essa alta inflacionária, as pessoas deixam de consumir. A verdade é essa. Então, a alta inflacionária também é outra variável que acaba sendo mortal para o setor varejista. E até hoje, esse cenário que vem desde a pandemia, ele não melhorou. A verdade é essa. Né? Até hoje, os juros estão extremamente altos. A gente observou uma queda em 2023, mas isso não se manteve, né? Por causa dos gastos do atual governo, né? Expansão de gastos que a gente está vendo com o governo atual. Percebeu-se uma aceleração inflacionária novamente, então a Selic voltou a aumentar. A ameaça inflacionária ainda existe, ainda persiste. A expectativa também é de aumento da Selic esse ano. Inclusive, nas últimas 2 reuniões do Copom, a Selic teve um aumento de 1 ponto percentual e a expectativa é que na próxima a gente tenha um aumento também da mesma magnitude, né? O Banco Central já avisou. E além dessa questão dos juros e da alta inflação, esse é um setor que, como eu falei, ele tem questões estruturais muito importantes. A grande verdade é que é um setor que as empresas elas têm margens muito estreitas, porque elas não têm vantagens claras, elas não têm diferenciação de produtos. A grande verdade é que as varejistas, elas acabam ofertando o mesmo produto, né? Você vai comprar um chocolate, por exemplo, você tem a marca do chocolate que você quer consumir, por exemplo, o M&M. Você vai conseguir esse chocolate no mercado, na lojinha de conveniência, na banca da esquina, online, onde você quiser. Qual vai ser o critério para você comprar? Aonde é mais barato? Essas lojas de varejo, elas não estão produzindo essa marca, elas não estão produzindo esse chocolate. Elas estão repassando para você, né? É simplesmente o veículo que você vai escolher. Como que você vai fazer essa escolha? Como que você vai fazer esse filtro de qual loja você vai comprar? Você vai simplesmente olhar onde que está mais barato, o que é mais fácil para você, o que é mais conveniente. Muito provavelmente você vai dar preferência para a loja que tiver o chocolate mais barato possível. Então, são lojas que elas não têm diferenciação de produto, né? Você consegue achar o mesmo produto, geralmente em várias lojas diferentes, e elas acabam tendo margens muito estreitas, justamente por não ter essa diferenciação. E a concorrência, não só nacional como global, também é muito alta, né? A gente tem várias empresas de fora competindo por espaço aqui dentro também, né? Amazon, Mercado Livre, Shopee, várias empresas chinesas entrando também, né? Crescendo por aqui, que levaram, inclusive, justamente a taxação desse mercado, né? A gente discutiu isso no começo do governo Lula, a questão da taxa das blusinhas. E as empresas nacionais sentiram tudo isso na veia. Né, esses problemas macroeconômicos, essa alta concorrência, além das questões Brasil, né, alta burocracia, altos custos trabalhistas, esses problemas que a gente tem aqui. E além de tudo isso, né, como se eu já não tivesse dado motivos suficientes para você entender por que o setor de varejo é tão problemático, além de todas essas questões, a gente recentemente ainda teve o caso da fraude de Americanas, que agora ninguém mais fala sobre o assunto, né, ninguém mais quer lembrar, mas na época afetou muito o setor também, né, trouxe muito uma crise de credibilidade para o setor de forma geral. Essa questão de se uma das grandes varejistas que tinha confiança no mercado, uma empresa com milhares de colaboradores, se esse tipo de empresa conseguiu enganar o mercado com um rombo bilionário, o que me garante que as outras empresas do setor não estão passando pelo mesmo tipo de problema, sabe?
Isso acaba afetando, então, a capacidade dessas empresas de conseguir recurso, de pegar dívida, de pegar financiamento, de conseguir recursos a custos mais baratos também, que é uma das questões que o setor sofreu tanto. Enfim, não vou me alargar muito sobre isso aqui, né? Na época eu já fiz vídeo aqui no canal comentando sobre isso, mas foi uma grande crise de credibilidade para o setor. Sim, acabou afetando o setor como um todo. E agora, nesses últimos anos, o setor está com outro grande problema que está afetando o resultado, que é a questão das bets, né? Os sites de apostas, essas casas de apostas que cresceram muito nos últimos anos, principalmente da pandemia para cá, né? 2021, 2022 para cá. O brasileiro passou a gastar com aposta, passou a gastar com bet. Esse é um dinheiro que ele deixou de gastar, então, em roupa, comida, varejo. Então, sim, tá impactando o resultado dessas empresas e também já fiz um vídeo aqui no canal comentando especificamente sobre isso, né? O impacto das bets no Brasil. Então, sim, tudo isso de forma conjunta impactou muito o setor e quando a gente olha o resultado dos últimos anos, a gente vê que sim, essas grandes empresas, Magalu, Casas Bahia, Americanas, elas sofreram de forma geral. Por exemplo, Magalu em 2019, 2020, era conhecida como uma empresa que tinha subido muito. Todo mundo queria saber qual seria a próxima Magalu, né? Qual seria essa grande empresa se valorizar tanto, multiplicar não sei quantas vezes. Inclusive, era uma empresa que na época não se vendia como uma varejista, né? Falava que ela não tinha essas questões tão problemáticas do setor de varejo. Na verdade, ela se vendia como se fosse uma empresa de tecnologia, uma empresa de sistemas internos, uma empresa tecnológica, como se fosse uma Amazon aqui do Brasil. De lá para cá é bem perceptível o que aconteceu com a empresa. A ação virou pó, realmente desabou, né, mais de 90%, e o resultado da empresa pesou muito, né, passou a ter prejuízo, vários prejuízos por vários trimestres. Essa questão do custo financeiro, o custo da dívida com o aumento dos juros, isso impactou muito a empresa. A empresa chegou no nível, inclusive, que chegou a ser humilhante, né? A gente viu a Trajano pedindo para o Campos Neto não aumentar os juros, a gente chegou nesse nível. A Trajano vindo a público reclamar, falando sobre como o aumento da Selic impactava o custo financeiro diretamente da empresa, né, em quantos reais isso impactaria a empresa, e a Trajano fazendo vídeo, inclusive, na época de, enfim, propaganda para Carnezinho, pedindo para as pessoas comprarem na Magalu, e nesse último tri, o terceiro tri, que no momento que eu tô fazendo o vídeo, é o último resultado que a gente teve da Magalu, nesse último tri ela chegou a ter lucro, ela reverteu o prejuízo, mas ainda é um resultado extremamente atípico, né? A empresa ela vem tendo prejuízos acumulados nos últimos anos. É aquilo, agora com a Selic voltando a aumentar, a empresa pode sofrer ainda mais com juros. Então, assim, tem analista falando de expectativa de melhora, pode ser que melhore, não sei, mas eu vou apostar meu dinheiro nisso? Não. Né? Eu, no caso, não invisto em nenhuma varejista aqui do Brasil, deixando claro, já falei isso aqui no canal, mas sempre bom reforçar. E no caso de uma empresa como a Magalu, que é uma empresa que ela está sofrendo com tantos problemas estruturais nesse nível, uma empresa que é tão impactada pelo aumento dos juros de forma geral, eu ficaria com medo. Assim, eu vou apostar o meu dinheiro nessa melhora da empresa, possível virada da empresa nos 45 do segundo tempo, vou apostar o meu dinheiro nisso, sendo que eu sei que tem vários ativos melhores a preços descontados? Não, não vou fazer isso. Esse é um tipo de empresa, de setor de forma geral, mas enfim, é um tipo de empresa que eu não quero investir. Além da Magalu, Americanas, né? Outra gigante varejista que o setor olhava muito, o mercado olhava muito e que virou pó. E no caso da Americanas tem o agravante, né, que aprofundou muito o problema da empresa, que foi a questão do rombo, né? Descobriu-se um rombo bilionário na companhia. Já fiz vários vídeos aqui no canal comentando sobre isso. Até agora não culparam ninguém, a verdade é essa. Tiveram alguns executivos que saíram, mas já fiz vídeo aqui no canal explicando que isso é balela, né? O conselho continua o mesmo, os acionistas continuam o mesmo, grande parte, enfim, da gerência, da gestão continua a mesma. Então, assim, não existe isso de ter um rombo bilionário por anos e anos, décadas, planilhas diferentes, resultados diferentes, né, com linhas diferentes, que era comentado em grupo de WhatsApp da empresa. Não existe isso acontecer e se resolver assim. Então, assim, agora nesse último trimestre, a Americanas até chegou a dar lucro, né, também reverteu o prejuízo, mas é aquilo, é uma empresa que ela ainda estão tentando fechar as contas internas, tem muito ajuste contábil nesse resultado. Então, assim, até a gente entender de fato qual é a cara da Americanas, o que está acontecendo, vai demorar, e até entender realmente o que aconteceu, o que vai acontecer com a gestão, se essa gestão é confiável ou não. Assim, para mim isso é algo que não se recupera, é um tipo de perda de credibilidade que eu, por exemplo, não colocaria meu dinheiro numa empresa dessa jamais. E além dessas duas, outra gigante brasileira que é impossível a gente não comentar quando a gente fala de varejo aqui no Brasil, é a Casas Bahia, que é uma empresa que toda hora ela muda de nome, né? Toda hora muda o nome do grupo econômico. Não sei porquê, assim, não sei se eles estão tentando renovar
a visão do mercado, a marca da empresa, sei lá por que fazem isso, eu acho horroroso, mas é uma empresa que apesar de mudar nome toda hora, todo mundo sabe que é a Casas Bahia. E agora passaram por uma reestruturação recentemente, mas é aquilo, mesmos problemas, né? Margem pequena, problema com juros, problema com inflação, tá tendo prejuízo. Então assim, de forma geral, como eu falei, é um setor que vem sofrendo muito. É um setor que, como eu falei, sofre com a questão dos juros, sofre com a questão inflacionária, sofre com esses problemas estruturais, não é algo que vai deixar de existir no setor, historicamente um setor que sofre muito aqui no Brasil. Além de tudo isso, ainda tem a questão de burocracia, além tem a questão de custos trabalhistas, que aqui no Brasil acaba pesando muito também. Tem o problema da concorrência, muitas empresas de fora competindo por aqui, enquanto as nossas marcas que cresceram aqui não conseguiram sair, a verdade é essa. Então assim, é um setor que aqui no Brasil eu honestamente não invisto. Para falar que eu não invisto em varejo, eu até chego a investir em algumas varejistas americanas, como por exemplo a Amazon, porque eu enxergo a Amazon mais como empresa de tecnologia. Aqui no Brasil, é sim um setor que é muito problemático, é sim um setor que vem sofrendo muito, é sim um setor que ele tem questões históricas, tem problemas estruturais que não vão acabar, não vão deixar de ter. Então eu prefiro priorizar os meus recursos, né, que são recursos escassos, eu prefiro priorizar os meus investimentos em boas empresas, a bons preços. Não acho que é o caso do setor varejista aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido explicar o que está acontecendo, ter comentado sobre essas grandes varejistas. Se você curtiu, deixa seu like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.